Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDI-CT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela comunicação e pela evolução tecnológica, e sempre percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal. Entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Por falar em direitos, nosso entrevistado de hoje é o professor Ernesto Gradella. Ernesto Gradella é professor de matemática na rede estadual de ensino, leciona aqui em São José dos Campos, na escola Estevão Ferri, no bairro Monte Castelo, e também um dos diretores da ADEMAP, que é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. Do Vale do Paraíba? É do Vale do Paraíba. Eu sou, na verdade, eu não sou um diretor, eu sou assessor da diretoria. Da assessoria da diretoria. Isso. Mas que bacana, ter um assessor diretor, isso é bom demais. Boa tarde, professor Ernesto Gradella. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos aqui, boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando nesse jornal. É a primeira vez que eu participo, né? Uhum. E para nós é muito importante participar e fazer o debate nesse momento em que os trabalhadores, em geral, estão com seus direitos ameaçados. E quando nós falamos trabalhador em geral, nós estamos falando que o serviço público está mais ameaçado ainda. Nós temos um governo, né, que hoje fez uma composição não para trabalhar para fortalecer o Estado, a defesa da população. É um governo que está indo no sentido de construir uma estrutura que vá destruindo aqueles direitos que estão acumulados, os serviços prestados à população, tudo em nome do tal mercado financeiro, para que a dívida do país seja paga em dia, para que os grandes especuladores que estão vindo aqui no país possam receber o seu dinheiro com toda a garantia. Professor Ernesto Gradella, eu vi recentemente pela televisão, numa reunião onde o presidente interino, Michel Temer, ele falava com empresários lá e ele dizia o seguinte no seu pronunciamento: para pagar a dívida pública, nós teremos que tomar medidas impopulares, mas chegaremos lá. E os empresários todos aplaudiram aquela fala. O cavalo está comendo, o capim está comendo o cavalo, porque falam em medidas impopulares, eles bateram palmas, professor? Então, para a gente ver o quanto esse governo está distante da população. Nós não vimos até agora o senhor Michel Temer falar com nenhum setor da população, receber a população, ir num ato e apresentar essas propostas dele. Olha, eu vou, a partir de agora, congelar os gastos com saúde e educação para poder pagar a dívida pública. Então,
o único setor a quem ele pode falar hoje e receber aplauso são aqueles que não são atingidos por essas medidas, que é o setor empresarial. Então, de uma maneira até arrogante, né, esse setor vai lá e bate palma quando fala em medidas impopulares, porque as medidas impopulares significam tirar direitos da classe trabalhadora para garantir um pouco mais de lucro para esses setores empresariais e, principalmente, não gastar mais com a população em termos de saúde, educação, moradia e outros direitos sociais para ter mais dinheiro para o pagamento da dívida. Olha, o presidente interino, ele pretende aumentar a idade mínima de 65 até 70 anos para uma pessoa se aposentar. Quer dizer, a pessoa que já cumpriu seus 35 anos de trabalho, que já contribuiu, não valeu de nada se isso acontecer, se aumentar a idade mínima para aposentadoria? Então, é uma maneira de atuar do governo que é totalmente incoerente. Ele diz que é necessário aumentar a idade mínima porque a Previdência está se tornando inviável. Ao mesmo tempo, ele aumenta a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, de 20% para 30%, projeto esse que já foi aprovado em 2 votações na Câmara, agora vai para o Senado, e com isso ele retira mais verbas da Seguridade Social e da Previdência Social. Então o governo que fala que a Previdência está se tornando inviável, tira mais verbas da Previdência. O governo Dilma fez a mesma coisa, o governo Dilma deu a desoneração da folha de pagamentos. Quer dizer, fez um incentivo às indústrias e tirando dinheiro da Previdência Social. Então, de alguma maneira, quer dizer, para quem diz que a Previdência Social corre o risco de ficar inadimplente e, ao mesmo tempo, ficar assaltando os cofres da Previdência a cada momento, tirando mais dinheiro para o pagamento da dívida, a gente vê a incoerência que está colocada. Ao mesmo tempo, há uma relação de devedores do INSS, da Previdência Social, que chega a um total de 370 bilhões de reais. Levantamento. E essa dívida, em nenhum momento, está sendo cobrada. Essa dívida poderia garantir, quer dizer, que não houvesse déficit durante muito tempo. E a Previdência Social em si não dá déficit, o sistema de Seguridade Social não dá déficit. Apenas é uma jogada contábil que o governo faz para dizer que existe um déficit, juntando os trabalhadores do setor agrário, que se aposentam mesmo sem ter contribuído, com os trabalhadores do setor urbano. Como ele usa para isso apenas as verbas que são arrecadadas por trabalhadores e empresários e não pega os demais impostos que são destinados também à Seguridade e à Previdência Social, como a contribuição social sobre o lucro líquido, como o COFINS, como as verbas de loteria, parte das verbas que vão para a Previdência, nada disso entra na conta. Aí se diz que tem um déficit e que, portanto, precisa atacar os direitos da Previdência. Então o governo tira dinheiro da Previdência e diz ao mesmo tempo que a Previdência está se tornando um problema para o país. O governo ataca o próprio Ministério da Previdência. Desmembra a Previdência hoje em 2 ministérios. Joga uma parte para o Ministério da Fazenda, Arrecadação, Controle de Gastos, e joga uma parte para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social. Então, para a gente ver a incoerência desse governo ao tratar da questão da Previdência. E, ao mesmo tempo, vem com uma proposta que agora precisa cortar os gastos da Previdência. O governo precisa cobrar quem deve da Previdência e cobrar as isenções que ele está dando para as pessoas que devem para a Previdência não contribuírem tanto como deveriam. Agora, professor Ernesto Gradella, saiu recentemente no Estadão, na página de Economia, que as 10 maiores devedoras da União concentravam débitos de 120, somente as 10 maiores, 122,6 bilhões de reais que deviam para o Brasil. E a informação que chegava também dizendo que é o seguinte, dessas 10, a maior devedora era exatamente a Vale, que tem um total de 41,9 bilhões em dívidas com a União.
O que acontece? Por que deve tanto uma empresa que tem tanto dinheiro e o Leão ele é tão severo, tão cruel com o trabalhador? Então, a Vale do Rio Doce ela foi privatizada por aproximadamente uns 3 bilhões de dólares, se eu me lembro a época. Quer dizer, todo esse patrimônio foi vendido. A Vale do Rio Doce, alguns anos atrás, apresentava um lucro trimestral de 9 bilhões. Trimestral. E foi vendida por 3. Apresentava um lucro de 9. A Vale do Rio Doce foi o exemplo da entrega de patrimônio público de maneira irresponsável, porque o governo entregou todo o patrimônio da população por quase nada, tinha uma tremenda lucratividade e deixa de, inclusive, apesar de distribuir dividendos para os seus acionistas dessa maneira, deixa de pagar, inclusive, os impostos federais. E pior que isso, mostrou que, de maneira irresponsável, leva os seus projetos sem nenhuma consideração com a própria população. Veja aí a tragédia de Mariana, né, que foi causada por uma empresa da Vale, que não aplicou ali naquela empresa, na empresa dele, lá de tratamento de minério e retirada de minério, as mínimas condições de segurança. E depois, agora, nós estamos aí com algo que não terá reparação só ao longo de algumas décadas, ou de um século mais ou menos, para a gente ter toda a recuperação daquela área. Isso daí é o que a gente fala de empresas que foram privatizadas na época, entregues pelo governo a preço de banana, e empresas que agora devem para o governo, apesar da lucratividade toda, e ao mesmo tempo são irresponsáveis com a população. Professor Gradella, então, inclusive, para a pessoa colocar segurança nos trabalhos, precisa de investimento, né? Então, eles teriam de ter gastado um tanto de dinheiro para poder investir na segurança lá. Então, por essa razão, eles querem sempre ter lucro, mais lucro, eles acabam não gastando um tostão lá com a segurança e causa tudo aquilo. Então, na verdade, que foi Mariana. Infelizmente, o que vale dentro do setor empresarial é o seguinte: o melhor presidente é aquele que traz mais lucros. Então, não adianta você dizer o que trabalha de maneira mais segura, nunca vai ser escolhido o empresário do ano se ele não gerar dividendos, lucros e lucros. E isso daí é o que acaba gerando acidentes de trabalho que morrem centenas de trabalhadores no Brasil por ano. É o que leva a que desastres como esse venham a ocorrer sem nenhum motivo. Era algo que poderia ter sido controlado se respeitasse as mínimas condições. Mas, como você falou, teria um custo um pouco maior. Vamos dizer que teria que tirar alguns centavos de dividendos dos seus acionistas e, portanto, não foi feito. A tragédia está aí colocada. E, no final, a gente vê que a Vale só vai fazendo as separações à medida que a justiça vai em cima. Quer dizer, ela vai procurar gastar o menos possível em reparações e sair dessa o seguinte: bom, vou ver se eu faço um acordo no final, dou alguns bilhões aí, pronto, está resolvido o problema. Ele não pretende reconstruir todo o estrago que ela causou, tudo aquilo que fez nas vidas das pessoas, de toda aquela população que vive à margem do Rio Doce até chegar aqui no litoral lá do Espírito Santo. Professor Ernesto Gradella, aproveitando a pergunta da Shirley, que fala exatamente sobre o lucro, mas o senhor é professor de matemática, como é que se explica, então, uma empresa que tem um lucro trimestral de 9 bilhões, de 9 bilhões, é vendida por 3 bilhões e tem um débito hoje de 4,1 bilhões de reais. Como é que é essa matemática? Um Brasil vendido? Dos quais 15 bilhões são com a Previdência Social. Desses 41, 15 bilhões são com a Previdência Social. Então, é o que, por exemplo, assim, mostra. Ela deve 5 vezes mais do que foi paga. Sim, mas ela ganhou nesses anos todos. Se a cada trimestre ela lucrou isso daí foi dados de alguns anos atrás, o que ela acumulou de lucratividade nesse período não tinha motivo para não pagar os seus impostos federais, não tinha motivo para não pagar a parte referente à Previdência Social. Isso daí mostra o quê? O governo não fiscaliza, o governo não cobra e o governo continua não querendo cobrar. Porque dentre as medidas anunciadas pelo seu Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, pelo senhor Michel Temer, presidente interino, nenhuma delas fala em cobrança
em cobrança das dívidas desses grandes empresários. E nós não queremos que cobre a dívida aí do boteco da esquina que está devendo o imposto. Isso aí deixa de lado. Esses daí são cobrados, hein? Esses daí são cobrados. Não. Agora, nós queremos o seguinte, conscientes, como você falou, são 10 pessoas que devem o déficit do governo desse ano. Quer dizer, o que as 10 pessoas. Com 10 pessoas que você cobra, olha, você não está mexendo com mais ninguém. Você já tem de volta o dinheiro. Vamos dizer que não tenha com essa facilidade. Mas as 200 maiores devedores, que é o outro dado dessa mesma questão, eles têm 270 bilhões de dívida com a Previdência. Esse 272. 72. Então, são 200 pessoas. É possível você controlar isso daí. Mas o governo é o seguinte, ele tem uma série de medidas hoje contra a população em geral e nenhuma medida para aquelas pessoas que estão no ar-condicionado. Professor Ernesto Gradella, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente continua falando de Previdência e o que é que a ADEMAP pode auxiliar na condução da orientação ao trabalhador. Tá certo? Um breve intervalo, professor Ernesto Gradella, assessor da diretoria da ADEMAP aqui em São José dos Campos, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Desta feita, conversando com o professor Ernesto Gradella, que é professor de matemática na rede estadual de ensino, e aqui em São José dos Campos ele leciona na escola Estevão Ferri, aqui no Monte Castelo. E também é assessor da diretoria da ADEMAP, que é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas. Professor Ernesto Gradella, no caso, a gente fala de bilhões, de milhões, dos 10 maiores devedores, parece que tem a VASP, a Varig, que nem existem mais, continuam devendo. E como é que vai recuperar esse dinheiro? Então, são empresas, a VASP foi privatizada pelo governo do estado de São Paulo, né? Portanto, deveria estar incluído no processo de privatização quem pagaria o passivo dele junto à Previdência, né? E parece que o governo privatizou, entregou para alguns grupos a VASP, mas ninguém ficou responsável de pagar a Previdência. Pela dívida. Da mesma maneira, no processo da Varig, né? Nós queremos o quê? Que essas empresas sejam, quer dizer, quando se faz um processo de falência ou um processo de privatização, que as empresas tenham um compromisso com os débitos que existem. Infelizmente, isso daí não foi feito. E por causa disso que a Previdência o pessoal vai dizendo o seguinte, mas a Previdência hoje pode se tornar inviável no próximo período.
a Previdência, até hoje, o sistema de seguridade social, que inclui a Previdência, na verdade, o sistema de seguridade inclui Previdência, assistência social e saúde, é superavitário. Inclusive, em todos os últimos anos. Dinheiro você pegar a última tem. Tem. Agora, o governo procura construir o tal déficit da Previdência, como nós já falamos. O governo pega apenas o que é contribuído para o INSS por empresários e trabalhadores e vê qual é o total a ser pago e junta ali as aposentadorias rurais, boa parte delas não contribuem. Então, aí gera um déficit que é anunciado como déficit da Previdência. Mas se nós considerarmos que essa verba para o setor dos trabalhadores rurais é como uma assistência social do governo, porque esses trabalhadores estão a vida toda no campo e precisam ter uma proteção social no final da vida. Esse dinheiro deveria vir da Seguridade Social, que tem verba para isso. Só que o governo, apesar desse dinheiro vir desse cofre da Seguridade Social, diz o quê? Que, apesar da Seguridade Social ter lucro, a Previdência está dando prejuízo. Por conta. Agora. Mas isso é verdade ou não? A Previdência não está dando prejuízo. Não, a Previdência, se você pegar a contribuição só dos trabalhadores urbanos hoje, mesmo com essa crise, contribuição dos trabalhadores urbanos e dos aposentados urbanos dá superávit. Dá aproximadamente uns 18 bilhões de superávites. Se você pegar a contribuição dos trabalhadores rurais e o que é pago para os trabalhadores rurais que se aposentaram por idade aos 60, 65 anos de idade, aí dá um déficit de 80 bilhões. Então, aí a diferença é um déficit. Mas se considerarmos que a Previdência também é um sistema de seguridade, onde inclui assistência social e outras verbas, e considerarmos as demais verbas que vêm para Previdência, como COFINS, CSLL, verbas de loterias, tudo, isso daí vai dar um bolo que paga todas as aposentadorias rurais, paga todo o Bolsa Família, paga os auxílios doença e ainda dá um superávit. Até o momento tem dado superávit. Isso apesar de que o governo, nos últimos anos, através da DRU, da desvinculação de receitas da União, está tirando 20% desses impostos. E, portanto, só no ano passado, isso daí significou tirar 60 bilhões da Previdência. Mesmo tirando 60 bilhões, ainda a Seguridade Social é superavitária. Só para entender uma coisinha, o que é hoje pago, por exemplo, os aposentados, ele é bancado para quem está na ativa, não é um sistema de caixa, não. Por exemplo, o que eu estou pagando hoje, no decorrer da minha vida, vai juntando um caixa para no futuro eu aposentar. Não é esse sistema, é um sistema solidário, quem trabalha hoje está pagando. Por quê? De alguma maneira, durante muitos e muitos anos, nós estamos aí 26 anos do INSS, antes nós tínhamos outros sistemas separados, né? O que acontece? Durante muitos anos o governo também foi dilapidando esse patrimônio, porque deveria ter um patrimônio bem maior acumulado. Apenas que o governo usou esse dinheiro para a Ponte Rio-Niterói, usou para grandes obras na época da ditadura militar e foi utilizando o dinheiro, não repondo novamente no caixa. Então, a última foi do governo Dilma, que fez uma desoneração da folha de pagamento, quer dizer, fez uma política industrial de incentivo às empresas para reduzir sua folha de pagamento, tirando dinheiro da Previdência Social. Quer dizer, então, todo mundo usando o dinheiro da Previdência Social para fazer as suas obras e se destacar em cima disso. É claro que aí, quem contribui esses 35 anos, parte do dinheiro que ele deu já foi utilizado. Agora, professor Ernesto Gradella, o senhor é matemático. A Ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro da Previdência. Pegou o dinheiro, construiu a ponte, ficou milhões e bilhões e bilhões lá. Não foi pago isso? Não devolveu esse dinheiro? Não, nem como pedágio? Não, nunca nenhum dinheiro voltou para a Previdência. O governo já se utilizou várias vezes de caixa, se utiliza de expedientes que retiram o dinheiro da Previdência, mas nunca volta. Quer dizer, só o da Georgina mesmo que voltou. Mas voltou, na verdade, voltou. Não sabemos quanto voltou. Mas, assim, pequenas fraudes na Previdência tem. O governo teria que ter um sistema maior de fiscalização sobre isso. Nós queremos o quê? Nós defendemos a Previdência Pública. É o melhor sistema de distribuição de renda que tem no país. Nós temos pouco, somos um país muito injusto socialmente. Através da Previdência, nós distribuímos renda para a população. Nós temos cidades onde esse salário mínimo do aposentado faz parte da economia da cidade. Vários lugares, pessoas mais velhas, tal, que mantêm. E aqui mesmo em São José dos Campos, né? Você vai na casa de um aposentado, aí você vê lá morando a nora e o filho e mais o netinho, porque estão desempregados, morando ali junto. Então, todo mundo vivendo em cima de um sistema
que funciona. Então, nós queremos a defesa disso daí. Que não queremos que seja desmontado a Previdência Pública no país. Muito bem. Agora, o detalhe, o governo acabou de acabar com o Ministério da Previdência. Como é que, e agora? Ele foi agregado à Secretaria da Fazenda, à Receita Federal, Ministério da Fazenda? Como se diz o seguinte, o Ministério da Previdência virou um puxadinho do Ministério da Fazenda. Só que assim, apenas a parte econômica, porque os funcionários da Previdência Social estão todos no Sindicato de Desenvolvimento Agrário e Social. Sindicato? Que irão... no sindicato, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social. Os funcionários da Previdência não são mais da Previdência. E nem do Ministério da Fazenda. Sim. Eles são agora ligados a esse, são da Previdência ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social. Mas isso vai dificultar. E eles vão cuidar agora também de pagar seguro-desemprego, vão ter mais tarefas. Há um número de funcionários, você vai em qualquer agência, está super lotada para atender as pessoas, um número muito pequeno de funcionários para cuidar desse patrimônio todo, e esses funcionários estão sendo penalizados, eles nem sabem muito bem o que eles vão cuidar. Outra coisa, o funcionário da Previdência Social não é um funcionário para fazer assistência social. Eu, como aposentado, não recebo uma assistência social. Eu recebo um direito. Eu contribuí durante muito tempo. É diferente de quem está precisando de assistência social. Tem muitas pessoas nesse país que precisam, né? Nós temos muita gente que precisa de assistência social, mas os aposentados não necessitam de assistência social. Necessitam que os seus direitos sejam garantidos. Agora, o que é que os artistas estão mais que os aposentados? Porque os artistas também tiveram o seu ministério extinto, e eles falaram em 4, 5 esquinas aí, conseguiram fazer com que voltasse a ter o Ministério da Cultura. E os aposentados? Falta fazer isso que os artistas fizeram. Os artistas fizeram de uma maneira brilhante, ocuparam e o tempo todo manifestaram, mostraram o quanto significaria perdas para a cultura no país, para a classe artística no país, inclusive, esse tipo de acabar com o Ministério da Cultura. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido, mas eles fizeram. Agora, os aposentados começaram agora a se mexer. No último dia 30... Que comunicação... a falha está na comunicação com os aposentados. Isso. Eles não estão se comunicando uma entidade com outra? Nós ainda temos uma dificuldade porque o aposentado não é uma categoria, né? O aposentado é algo espalhado, né? Então, você tem... A informação é muito pouca para vários setores. Associações como a DIMAP têm feito um esforço para levar essas informações para todos os aposentados, meios de imprensa, boletins, tem divulgado. No último dia 30, nós tivemos em São Paulo, junto com várias associações de aposentados, Piracicaba, Matão, Araraquara, ABC, ocupando a superintendência do INSS lá em São Paulo. Vocês ocuparam? Ocupamos lá, pegamos o superintendente lá, ficamos o dia todo, entregamos para ele uma carta exigindo a volta do Ministério da Previdência, nós queremos o Ministério. Já foi dado o primeiro passo. E contra a reforma da Previdência. Hoje, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os aposentados de lá estão fazendo a mesma coisa. E nós queremos... Ocupando lá, mas nós ainda estamos assim, com atividades que nós ainda precisamos de mais atividades ainda em relação a isso. Então, hoje, inclusive, aqui em São José dos Campos, nós teremos agora, às 4 horas da tarde, lá no SINSPREV, que é o Sindicato dos Servidores da Previdência, uma reunião com demais sindicatos para organizar as próximas atividades. O nosso eixo da campanha vai ser contra a reforma da Previdência e pela volta do Ministério da Previdência Social. Então, são esses dois eixos que vão unificam hoje todo o movimento, e é uma luta que, acho que todo mundo sabe, não é uma luta de aposentados, é uma luta principalmente dos trabalhadores que estão na ativa, dos trabalhadores mais jovens, daqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora, porque esses daí serão os maiores prejudicados com o sucateamento da Previdência Social. O sucateamento e a dificuldade, ela vai afetar muito mais a Shirley, o Eduardo, eu, que estamos na ativa. Sim. Porque o senhor já está aposentado. Isso. Não é? Agora, eu não vou poder me aposentar com a mesma facilidade. Eu já perdi a esperança já. Mas
mais uma. A Aposentar, Shirley, coisa por mais exemplo, seria uma luxo. pessoa que poderia aposentar por idade apenas aos 62 anos, se for criada a idade mínima. Então, você não precisa dizer a sua idade, mas você pode calcular qual é a idade que você teria direito a essa aposentadoria, independente do seu tempo de contribuição. Quer dizer, de 30 anos de contribuição que você deveria ter hoje, contado na carteira ali, registrada, pagando a Previdência Social, você vai ter que somar mais o tempo que falta para a sua idade mínima. Por exemplo, complicado. se hoje a Shirley já tem o direito de se aposentar, nada disso vale. Ela vai ter que trabalhar mais 10 anos. Mais 10 anos, talvez mais 15 anos, para poder dar conta. Os 35 que ela contribuiu não valesse nada. Não valesse nada. Então a gente vai para um breve intervalo, vai ter que trabalhar um mês a mais. Hein? Nossa. Não tem um velho assim. Um breve intervalo e o professor Ernesto Gradella volta já para falar sobre o Programa de Proteção ao Emprego. Tem tudo a ver com Previdência. Um breve intervalo e a gente volta com Ernesto Gradella já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia. O dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na nossa programação. E hoje, Shirley, o nosso querido professor Ernesto Gradella é o nosso entrevistado. Ele é professor de matemática, é funcionário público estadual da rede estadual de ensino e leciona aonde você já estudou. Onde eu estudei, onde eu fiz o primeiro até o terceiro ano do ensino médio, né? No Estevão Ferri, no Monte Castelo. Monte Castelo. Olha que bacana. Muito boa escola, inclusive. E quanto tempo o Ernesto Gradella é professor lá? Eu efetivei em 2004, né? E estou lá desde 2004 como efetivo, né? Antes disso eu era um professor ACT, quer dizer, que não tinha o vínculo como efetivo e trabalhava em várias escolas, né? Mudava sempre de escola, porque aí o ACT não tem a garantia da escola todo ano. Ele, cada ano, vai para uma escola. Mas de 2004 para cá já Isso, aí eu fiquei todo esse período. Já são 12 anos 12 ali. anos que eu estou nessa escola já só. Tem até aproveitar até um ganchozinho sobre essa questão dele da aula, essa coisa de não ter política na escola mais, não poder falar sobre política. Olha, essa proposta aí é um desastre completo, né? Nós não queremos na escola ensinar só a matemática
o português para os alunos. Nós queremos que ele saia com uma consciência crítica, que ele possa formar cidadão, pegar determinado assunto e ser crítico em relação a isso, a sua vida, a prefeitura, o que acontece no seu bairro. Você não pode castrar essa discussão e criar uma lei em termos tão gerais que ninguém nem sabe para que vai servir, né? O que significa não falar de política na sala de aula? Se eu falar que a verba, se o aluno reclamar que a escola está faltando papel higiênico, é um problema político, falta a verba do governo. Você não tem como resolver as coisas sem uma discussão política. Ao contrário, nós gostaríamos que os jovens cada vez mais entrassem na política para que a gente tirasse essa camada corrupta de velhos que estão lá e que precisam sair fora. Romero Jucá, Sarney, Collor de Mello e outros, ser substituído, e gostaríamos que essa juventude é que tem que assumir agora novos rumos do país. E precisa ser uma juventude que tenha uma visão crítica, porque senão vai continuar sendo apenas uma ferramenta de uso desse setor da elite que é corrupto e que nós já vimos os grandes males que ele podem causar para os direitos da população como um todo. Então é um projeto idiota. Infelizmente, alguns estão até repetindo esse projeto. O Walter Hayashi está repetindo esse projeto aqui na Câmara, um projeto que está na Câmara Federal. E o Walter Hayashi foi aquele vereador que, na época da ocupação do Pinheirinho, já tinha feito um projeto de maneira da creche e de não ser atendido. Não poderia ser atendido. Nas UBSs. Da ocupação não poderia ser atendido. Um projeto tão inconstitucional que ele foi derrubado logo depois de aprovado. Agora ele propõe esse outro tipo de medida. Então são coisas que não interessam a ninguém da população. Então agora, é um projeto que nós esperamos o seguinte, que ele não prospere. Ele significa um setor aí extremamente conservador hoje dentro do país, que está querendo ocupar um espaço na política e que vai contra aquilo que a população precisa. Na verdade, nós estamos precisando de mais debates políticos. Professor Ernesto Grader, que bom falar né? Uma ideia bem aberta. Agora, o SPB não já existiu, já foi proibido no passado, na década de 70, não tinha Organização Social e Política Brasileira, que já foi banido, não lembra disso? Na época que eu estudava tinha ainda. Tinha o SPB, não lembra disso? Não, eu lembro, eu inclusive tive essa matéria. Aplicou a matéria ou estudou? Não, eu estudei a matéria. Né? Não, na época eu estudava, eu cheguei a participar. Ao SPB. O SPB. Só que assim, havia um controle também do que era o SPB. Na época nós vivíamos o período da ditadura militar, então passou a ser uma disciplina controlada, né, pela ditadura. Apesar de falar num tema amplo, os debates eram limitados, né? Você não podia fazer um debate tão aberto, senão, se o professor fosse acusado de comunista, pronto, estava preso, né? Então era algo que limitava toda a discussão. Depois disso, nós entendemos que a entrada de filosofia, sociologia no currículo do ensino médio ajuda bastante. Quer dizer, é muito importante os alunos discutirem novas ideias, visões diferentes que existem na sociedade, e tem ajudado. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é que algumas pessoas querem controlar esse tipo de educação, quer dizer, querem fazer um retrocesso nisso. Nós achamos que hoje sociologia e filosofia cumprem já um papel importante e deveriam ser mantidos. Não há necessidade de uma nova disciplina nesse sentido. Nós já temos hoje na rede pública. Mas, infelizmente, alguns querem acabar com isso. Tinha duas matérias, era o SPB e Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Agora que eu lembrei agora. E a música esse é um país que vai para frente. Esse eu não conheço. Era uma música do regime militar, não é? Da ditadura militar, e tinha uma outra, daquela dupla que depois... Dom e Ravel. Você também é responsável. Então, me ensine a escrever. Isso, eu tenho as minhas mãos dobráveis, não sei o quê. Dom e Ravel. Você não lembra, Shirley? Não, eu acho que a Shirley era mais nova. É da minha época. Você era um bebê ainda. E tinha duas músicas. Tinha Esse é um país que vai pra frente. É verdade. De uma gente amiga e tão valente. Era essa a depois música. Até me mostra no YouTube, eu quero ouvir. Tem. O Dom e Ravel. E essa aí era do The Fevers, não é? Os Incríveis.
Os Incríveis que cantava esta música. Já ouvi falar dos Incríveis, mas não conheço. E você também é responsável, era uma coisa... Eram músicas assim que na verdade serviam de apoio à ditadura militar, né, naquele período. Então depois, até esses artistas depois, quando passou o período da ditadura, acabaram indo para o ostracismo, né, porque a própria classe cultural que enfrentou a ditadura não concordava, né, com o papel que eles tinham cumprido naquele período. Mas nós estamos, infelizmente, a gente falou aqui de vários ataques aos direitos dos trabalhadores, mas tem um que é mais grave ainda e maior, e que pega, inclusive, os trabalhadores do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ok. É musiquinha aí. Uma gente amiga e tão contente. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido, de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Não dá para tocar muitos, não. Já vem um verde oliva aí. Bom, mas então, isso tudo embalava e colocava um cabresto visual nas pessoas. Sim, era para dizer o seguinte: vocês não têm que lutar por democracia, nada disso, né? O país está indo muito bem sob a ditadura militar, sem participação popular, sem eleger seus representantes, sem eleger presidente da República. Mas não dava nessa letra, né? Porque todo o discurso nacionalista, contra a corrupção, eles tinham por trás essa coisa mesmo da ditadura, tal, que nem aconteceu. E hoje se repetiu. Então é aquele negócio, a família, nacionalismo, aquele apelo do orgulho brasileiro, mas no final das contas, na verdade, eles estão querendo derrubar a Dilma e etc. Então, mas na verdade é o seguinte: a Dilma veio com medidas que eram contra os trabalhadores. Aqui, professora. Parece música de vampiro. Dom e Ravel. Eu venho de campos, subúrbios e vilas, sonhando e cantando, chorando nas filas, seguindo a corrente sem participar. Me falta a semente do ler e contar. Os mais antigos lembram. Eu sou brasileiro, anseio um lugar. Discurso nacionalista sempre, né? Parem pra ouvir meu cantar. Você também é responsável. Então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável. Eu sinto a sede do saber. Professor, isso tudo era um regime de cabresto, que as músicas acabavam... de manipulação, né? É uma manipulação geral. Mas apoiado num crescimento econômico que nós tivemos no início da década de 70, né, que foi chamado Milagre Brasileiro, e que as pessoas tinham uma ascensão social, as pessoas... Então, se fazia música o seguinte: nós estamos no caminho certo, a ditadura... É uma coisa boa. Desenvolvimentista, né? Só no final da década de 70, né, que começou aí a população a exigir liberdades democráticas. Não queremos mais esse cabresto colocado, né? Então, primeiro foram os estudantes, depois os trabalhadores, até que em 84 a gente conseguiu sair dessa ditadura militar. E, infelizmente, hoje a gente vê o seguinte, né? Como está na manchete dos jornais de hoje: general que defende golpe de 64 é indicado à FUNAI. Quer dizer, a Fundação do Índio nesse país tem lá agora um general conservador que, no último dia 31 de março, soltou nas redes sociais algo saudando o golpe de 1964, sem nenhum conhecimento da questão indígena, sendo indicado pelo PRB, pelo PSC, né, Partido Social Cristão, para presidir a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, infelizmente, quer dizer, algumas vezes a gente vê o seguinte, que todo aquele repúdio que nós temos que ter a sistemas autoritários, infelizmente, muitas vezes acabam sendo defendidos, inclusive pelo governo hoje, né?
Agora, lembrando só que o nome do general, que está na reserva hoje, não é mais general, não é? Sebastião Roberto Peternelli Júnior, de 61 anos de idade, vai comandar a Fundação Nacional do Índio no Brasil e como se fosse cuidar das reservas que está com os índios, né? Isso. E aí o governo Dilma já não estava bom para os índios, né? Agora ficou pior. Agora com o general lá... Que já não fez a demarcação das terras indígenas. Exatamente. Como deveria ter feito. Na saúde, nós temos aí como ministro da Saúde, deixa eu ver aqui o nome exato do cidadão, né? É o senhor Ricardo Barros, do Partido Popular. É um engenheiro que recebeu doação para se eleger dos planos de saúde e que agora é ministro da Saúde. A primeira declaração dele quando assumiu o ministério: o SUS é inviável, não dá para a gente manter porque gasta demais. Portanto, nós precisamos acabar. Depois teve que desmentir tudo, né? Na verdade, que ele ia acabar com o SUS. Aí nós vamos ver que no Ministério da Ciência e Tecnologia está o senhor Kassab, né? Kassab. Também não sabemos que nenhum ponto de desenvolvimento da tecnologia no país que esse cidadão tenha levantado. Então, na verdade, o governo fez um ministério aí que ele foi distribuindo de acordo com os interesses que ele tem de aprovar os projetos contrários à classe trabalhadora. Então, para conseguir 350 votos, ele loteou os ministérios entre os partidos que apoiam e essas pessoas não têm, em nenhum momento, um plano de governo de melhoria. O ministro da Saúde não tem um problema de melhoria para a saúde. O ministro da Educação também não é ninguém ligado à área da educação como deveria ser. Então, o ministério que o único setor importante dele mesmo é o Ministério da Fazenda, que está aí disposto a pagar a dívida. E que solta como medida um controle de gastos, que é um projeto que já está na Câmara dos Deputados, aguardem, a população tem que acompanhar, os trabalhadores todos têm que acompanhar, porque ele estabelece um teto de gastos públicos no próximo período. Muito bem, nós vamos para um breve, acabamos falando de política social, de política partidária. Eu ia falar da Dilma, a gente acabou não deixando aí no próximo Exatamente. bloco. No próximo bloco, então, é o próximo e o último. Mas tá boa a conversa, não tá, professor? Tá ótimo. Professor Ernesto Gradella volta já no último bloco ainda para falar sobre Previdência Social e aposentadoria. Lembrando que na tarde de hoje tem uma reunião para exigir a volta do Ministério da Previdência Social aqui em São José dos Campos. Começa tudo de novo, um breve intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta ao último bloco do
Clique Jornal de hoje, com uma conversa muito interessante com o professor Ernesto Gradella, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino e leciona atualmente na Escola Estevão Ferri, aqui na cidade de São José, na cidade de São José dos Campos. Bom, professor Ernesto Gradella, eu vou ler uma notícia aqui, eu queria ver qual é o sentimento. É de uma atriz global, a atriz Maite Proença. Ela vai receber uma pensão de R$ 24.600 referente à aposentadoria do pai dela, que foi juiz procurador da Justiça aqui do Estado de São Paulo, Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo. Ele suicidou-se em 1989 e agora ela vai receber R$ 24.600, mais do que os desembargadores, que recebem R$ 21.500. Isso é mandracaria ou é matemática pura? Olha, aí se trata de direitos, né? Nós não sabemos o seguinte: a Maite Proença só teria direito a receber isso. Eu não entendo como é a lei, porque, na verdade, quem tem direito à aposentadoria, a receber a pensão por morte, é a esposa, né? Não é o filho. O filho, depois dos 21 anos, não tem mais direito a isso. Me parece que isso daí deve ser alguma questão que vale para esse setor do serviço público, né? Aí para essa área da justiça, porque não vale para os demais trabalhadores, né? Um trabalhador, o fato de falecer o pai, não transfere o direito da aposentadoria para a filha, a não sei que seja menor que 21 anos. A informação que ela não é filha de militar, Paulinho? Não, juiz. Era um juiz que suicidou-se. E a informação que chega é que ela tem direito à pensão porque ela nunca se casou no papel. No entanto, ela teve uma filha e viveu 12 anos com aquele empresário Paulo Marinho, e também amigou-se, né, em 66 com Edgar Moura, que era cineasta, né? E é um relacionamento que também já acabou. Ela casou-se 2 vezes, não no papel, teve uma filha. Então, mas esse tipo de situação, né, é uma situação que também tem nos militares que a gente acha que precisa acabar. Porque o serviço público tem que pagar, sim, a aposentadoria. Se o servidor recebe tanto, que a sua esposa, depois do seu falecimento, receba tanto, mas a cadeia para por aí. Depois que as pessoas já passaram dos 21 anos, já são maiores de idade, não há necessidade de ter a aposentadoria. Ainda mais uma aposentadoria porque é uma pessoa solteira. A mulher hoje já não depende mais. A mulher hoje trabalha, a mulher já ocupa um lugar no mercado de trabalho, já não depende mais desse tipo de aposentadoria, porque a filha não casada não tinha antes, há 50 anos atrás, condições de sobrevivência. Hoje acabou isso aí. Hoje quer dizer, não foi falta de padre, de pastor, de cartório, de igreja, né? Pode vergonha na cara, né? De certo. Porque ela trabalhava na Globo ali. Trabalha ainda. Trabalha. Mas é uma exceção, né? Na verdade, são exceções que têm que ser tratadas como exceções e corrigidas enquanto exceções. Infelizmente, o que o governo está fazendo, e muitas vezes ele utiliza algumas exceções para justificar o ataque aos direitos todos, com a nova proposta do governo Temer, há um congelamento dos gastos do Estado. Vai ter um teto de gastos que, em 2017, vai ser o teto, vai ser o que gastou esse ano, mais a inflação do período. Significa que, nesse momento, que muitos trabalhadores perderam o emprego e, portanto, são obrigados a procurar a saúde pública. Nesse momento que muitos aposentados se aposentaram e precisam, deixaram também os convênios médicos e têm que procurar a rede pública de saúde, vão encontrar uma rede pública que só poderá gastar em saúde no ano que vem o que gastou esse ano mais a inflação. A inflação vai compensar o aumento dos gastos. Portanto, significa o quê? O governo, para o ano que vem, não poderá colocar no SUS nenhum hospital novo, não poderá construir um hospital novo, porque não pode contratar funcionário, porque senão aumentaria a despesa. Não poderia fazer nenhuma nova universidade, porque o Ministério da Educação tem um teto de gastos. Então, aquilo que o Constituinte, em 88, fez que as verbas destinadas à educação e à saúde fossem uma proporção do que o governo arrecada para garantir que cada vez o governo pagasse mais, deixa de existir. Por exemplo,
hoje o governo, a União tem que pagar em educação 18%, estados e municípios 25% do que arrecadam com a educação. Não tem saída, tem que colocar lá. Com esse tipo de controle, o que o governo Temer quer fazer é acabar com essa exigência de gasto. Como o ano que vem só vai poder gastar isso e mais a inflação, mesmo que o governo comece a arrecadar mais, ele não vai mais gastar 18% com a educação, vai gastar 15%, 14%, porque ele não pode gastar, é proibido gastar mais. Baseado numa lei. Numa lei que ele está fazendo agora e ele quer que seja aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado de imediato. 2 votações em cada uma, porque modifica a Constituição Federal. Agora, a mesma coisa vale para a saúde. A saúde, por exemplo, o Estado tem que dar 12% e o município 15% do que arrecada para a saúde. E a União também tem que dar um percentual que não pode ser menor que o ano anterior e tem que incluir o crescimento do PIB. Então, todo mundo tem que gastar nessas questões. A partir de agora, não. A partir de agora, os governantes, o governo não mais terá que gastar nisso. Então, significa que para o ano que vem, com o crescimento de pessoas que vão para a rede pública de saúde e que vão para as escolas públicas, nós vamos ter uma situação de sucateamento maior, menos verbas para atender essas pessoas. Apenas por quê? Porque o governo quer controlar os gastos para poder jogar todo o dinheiro a mais que vier da arrecadação, vai para o superávit primário para pagar os juros da dívida pública, que é o essencial dos banqueiros hoje. Enquanto isso, os maiores devedores, são mais de 200 devedores do Brasil, da Receita, não pagam, fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo, não serão cobrados, porque até agora nenhuma medida do governo Temer veio para isso, nenhuma medida do governo Temer veio no sentido de cobrar um pouco mais de dinheiro daqueles que têm muito no país. Então, cobrar dividendos sobre os lucros, não tem. O governo criar um imposto sobre grandes fortunas. Um imposto que está desde 88 na Constituição, porque a Constituição fez uma lista de impostos. Nessa lista de impostos, tem aqueles que são para a população como um todo. O único imposto que não foi regulamentado até hoje é o imposto sobre grandes fortunas, que é destinado apenas a uma pequena parcela da população. Se criar um imposto sobre grandes fortunas, ele não tem efeito inflacionário, ele não gera problema para a população, não gera problema nenhum, vai atingir apenas uma parte da elite desse país. Infelizmente, é claro que o senhor Henrique Meirelles, que é um banqueiro, o presidente do Banco Central, toda a área econômica, não querem, de maneira nenhuma, taxar esse setor. Então, como falamos, a população vai comer cada vez pior, vai ter um serviço público sucateado, para que o pessoal que está no ar-condicionado continue tranquilamente, não vai ser afetado, vai continuar com seus iates tranquilamente, e nenhum imposto vai ser jogado para eles, nenhuma carga tributária, nenhum esforço para pagar a dívida do país será jogado para esse setor, apenas para a população como um todo. Professor, ainda bem que eu não liguei o ar-condicionado hoje. Pelo menos isso. Professor Ernesto Gradella, nós estamos no finalzinho desse bate-papo. Quantos minutos nós temos, Eduardo? Mais 4 minutos. Eu gostaria de falar da ADEMAP. O senhor falou sobre grandes fortunas, sobre empresários, sobre ministros, sobre presidente, ex-presidente, mas não falou como é que esse trabalhador, quer dizer, falou, mas eu quero que reforce. A questão do trabalhador, ele vai conseguir encontrar um norte através da ADEMAP? Olha, o trabalhador ele tem que se informar. Primeira coisa, ele tem que ficar atento a tudo que diz respeito a ele não pode ficar alienado ao noticiário, ele tem que ouvir aqui o seu programa, tem que ouvir o seu programa na Rádio Cultural, tem que ouvir os noticiários que estão colocados, porque a cada dia novas medidas estão sendo apresentadas pelo governo e essas medidas vão contra os seus interesses. Então, ele tem que estar informado. Segundo lugar, ele tem que procurar o seu sindicato, tem que procurar a sua associação de bairro, a sua associação de classe. Se ele é aposentado, procure lá de MAP, procure a gente, porque nós vamos... Só há uma saída para a gente conseguir enfrentar essa situação. Informação. Que é o trabalhador unido estar informado e se manifestar. Quer dizer, o trabalhador tem que estar informado e se manifestando. Não é ver o noticiário da TV, mas é se informar. Ele pode ver todo tipo de noticiário, tem que ver, pegar os debates, tentar entender o que está colocado, e nós da ADEMAP vamos estar lá procurando explicar essas medidas dos trabalhadores e chamando as mobilizações
contra essas medidas do governo que estão aí. Nós vamos nos somar a todos os sindicatos, nos somarmos a todos os movimentos sociais, no sentido de tentar barrar essa proposta de reforma desse governo. Uma proposta descarada, uma proposta contra o trabalhador, que tem o eixo do ajuste fiscal, reforma da Previdência, terceirização, retirada de direitos trabalhistas e privatizações. Nenhuma dessas medidas nos interessa. E nós temos que fazer uma luta conjunta. A DIMAP está nessa luta, a DIMAP está participando junto com os movimentos aposentados, mas também com todo o movimento sindical para que a gente enfrente isso. E nós podemos dizer, por enquanto, o movimento sindical está muito fraco. O movimento sindical não está fazendo a reação, os aposentados não estão fazendo a reação. É necessário a gente construir uma greve geral nesse país contra essas medidas para que a gente garanta aqueles poucos direitos que nós ainda temos. Porque nós não podemos permitir que os nossos filhos, netos ou os trabalhadores mais jovens percam aqueles direitos que, durante muitos anos, os trabalhadores brasileiros lutaram para garantir. Para elevar o ânimo de quem tem o direito à aposentadoria, que já se aposentou, e para manter a conversa em alto nível, voltar o Ministério da Previdência Social. Na luta hoje da Previdência é essencial a volta do Ministério da Previdência Social e não a reforma da Previdência. O governo tem que cobrar os devedores da Previdência, tirar isenções que ele tem dado e garantir realmente que haja ali uma arrecadação, porque a Previdência ainda é possível de ser mantida, não é deficitária, é superavitária ainda, e é possível garantir esse direito tão importante para a população como um todo desse país. Professor Ernesto Gradella, assessor da diretoria da ADEMAP e professor da rede estadual, professor de matemática, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço aí ao CT, acho que foi muito importante estar aqui, é a primeira vez que eu venho, e olha, adorei aqui ter participado com vocês. Gente. Está de portas abertas, Gradella, quando quiser obrigado, voltar, estamos Gradella, aí. Grande Gradella. Bom, ponto final em mais um Clique Jornal com a presença do professor Ernesto Gradella aqui no Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.